Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. E hoje vamos tratar de forma introdutória das lições bíblicas de adultos do quarto trimestre de 2020 da CPAD. Fazer uma breve introdução e exposição das 13 lições bíblicas, para que você possa ter um panorama do que nos aguarda ao longo desse trimestre. Se você, ao assistir esse vídeo, achar o conteúdo interessante, tem um card aqui ao lado que vai constar uma playlist com todas as aulas desse trimestre que vão sendo publicadas ao longo desse período. Inclusive, a aula número 1 já está postada. E aí você pode acompanhar e compartilhar e utilizar de materiais. Os slides dessa apresentação constam no site escolabiblicast.com.br. O link consta na descrição desse vídeo. E aí você pode utilizar em sua congregação caso você ache útil e interessante. Vamos lá? No quarto trimestre de 2020, vamos estudar a lição bíblica baseada no livro de Jó, que tem como título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Essa lição bíblica de adultos tem uma fundamental importância, dado o contexto que estamos passando em 2020, não apenas no Brasil, mas no mundo, em virtude dessa pandemia. E alguns dos questionamentos que nós fazemos, vamos ter respostas nesse livro bíblico, nesse trecho das Escrituras. E aí, isso muito me empolga pela escolha muito acertada da CPAD em colocar essa lição bíblica nesse contexto que estamos passando. De igual forma, como foi muito bom o acerto em relação ao trimestre que se passou, o terceiro trimestre de 2020. Avançando aqui, podemos apresentar algumas observações quanto a essa lição bíblica. A primeira delas é que o livro de Jó começa introduzindo a temática, falando sobre o livro, explicando por que é importante entender a autoridade desse escrito e desmistificar ou colocar de lado qualquer interpretação equivocada que relativize o escrito do livro de Jó ou a pessoa de Jó, como se fosse uma lenda, uma fábula. Não. O livro de Jó é um livro inspirado por Deus e o autor do livro, mesmo que desconhecido, ou o escritor, depende da perspectiva, desconhecido, isso não descaracteriza a relevância e a inspiração do livro, bem como também não descaracteriza ou coloca em xeque a existência da pessoa Jó. Ele de fato existiu. Então, essa temática da lição 1 permeia nesses aspectos. Não se preocupa, eu não vou dar spoiler das lições bíblicas. Eu não vou ficar antecipando todas as lições bíblicas. A lição 1 deu uma ênfase um pouco maior, pois é a lição que inclusive a aula já consta disponibilizada no YouTube e você pode acessar. Caso você queira ter o conteúdo no formato de podcast, essa lição bíblica também está disponível nos agregadores de podcast que você utiliza. Pode pesquisar. Estou lá. A segunda lição fala sobre quem era Jó. Falou-se inicialmente do livro de Jó e depois explica quem é a pessoa de Jó. Entender a história de Jó. Pois entendendo a história de Jó, vamos compreender o tamanho e a importância das atitudes de Jó, dado o contexto em que ele estava. De tudo que ele passou. É bem verdade que provavelmente você deva ter tido contato com esse livro ao longo de sua vida cristã, ou se você é uma pessoa que está mais novo na fé e não teve a oportunidade de ler, mas provavelmente você conhece de alguma forma, de forma indireta, um pouco da história de Jó. A gente vai se aprofundar em itens ou características que são perguntas que surgem no nosso dia a dia, aflições que chegam ao nosso coração. Então vamos começar do início, começar do beabá, o passo a passo. O livro de Jó, quem era Jó, e aí vamos avançando. Posteriormente, Jó e a realidade de Satanás. O que Jó passou por causa e com a influência de Satanás, isso acontece nos nossos dias. Qual foi a resposta de Jó? Qual deve ser a nossa resposta? Isso faz toda a diferença. Então essa lição vai permear esses elementos. Posteriormente, na lição 4, fala sobre o drama de Jó. Imagina você perder coisas muito importantes, coisas que são caras à sua vida, caras aos seus sentimentos, essas coisas irem
por água abaixo. E aí, o que é que você faz? Você sofre, não sofre, larga Deus, não larga Deus? O que é que você faz? Ou o que é que você não faz? São questões importantes que devemos considerar. Lição 5. O lamento de Jó. Nós podemos lamentar? Podemos. Mas como lamentar? Como passar por esse momento de dor e de aflição? Podemos ter contribuições importantes e reflexões interessantes em virtude dos escritos em Jó. Posteriormente também temos a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Isso aí parece que está nos dias de hoje, né? Mas isso aconteceu com Jó também. Tem muita gente que diz que só os pecadores sofrem. E se você está passando por alguma aflição, por algum problema, vão lhe acusar ou vão lhe dizer que é porque você tem algum pecado. E isso, eu não estou falando de pessoas que não são cristãs. Isso acontece dentro das igrejas, dentro das congregações. Então imagina só você passando por isso. Imagina só você que está me vendo e você fala isso para as pessoas. Então você vai ter um motivo muito além para você poder estudar a respeito disso. Lição 7. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Então, colocar que um pecado vai fazer você sofrer é um pensamento, vamos dizer, inicialmente muito equivocado. É lógico que vai fazer sofrer. Mas quem não peca? Essa é uma questão importante, né? Quem não peca? Então, e por mais que vocês não pecassem, vamos supor que você não pecasse, mas será que por você não pecasse, no mundo em que nós estamos, arrodeado com o que nós estamos e com a influência que nós estamos externas, será que você não vai passar por algum problema? Não vai passar por alguma aflição? Então, olha como esse pensamento é irracional, é ilógico. Mas isso foi posto a Jó. E quantos de nós talvez somos colocados em xeque em apresentar esse tipo de situação e a gente ficar se perguntando, será que existe alguma coisa que de fato está comprometendo? E será que na verdade não é apenas o desenrolar da história, os acontecimentos que apontam para a vinda de Jesus? É uma coisa que você tem que refletir. É uma coisa que nós vamos discutir adiante. A lição 8, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. E aí, não precisa nem falar sobre as perspectivas de algumas igrejas, infelizmente igrejas, né, que tratam nessa perspectiva. Se você é crente, se você é justo, você não vai passar por tribulação, você não vai passar por aflição. É complicado, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós seríamos atribulados. Então, alguém está errado nessa história, e eu acho que não é Jesus. Lição 9. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Realmente, quem vai conseguir conhecer totalmente a Deus? Quem vai colocar Deus em uma caixinha? Quem vai dizer o que é que Deus deve fazer ou não deve fazer? Essas questões vão ser discutidas na lição 9. A lição 10 vai tratar sobre a última defesa de Jó. A lição 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. Será que Deus só nos corrige com sofrimento? E será que toda vez que estamos sofrendo é uma correção divina? Ou seriam elementos que acontecem inclusive para toda a sociedade? Que vai sofrer justo e injusto? Será que essa pandemia que estamos passando só é para injusto? Ou também não pega justos? Devemos refletir sobre isso. Lição 12. Quando Deus se revela ao homem. O homem não consegue compreender a Deus, mas nós compreendemos a Deus dentro daquilo que Deus permite se conhecer, aquilo que Deus se revela para nós. Então, por mais que nós não possamos reconhecer quem Deus é de sua totalidade, nós podemos e devemos conhecer a Deus dentro daquilo que Ele se deixou a ser entendido, a ser compreendido. É nossa obrigação. Por fim, a lição 13. Quando Deus restaura o justo. Deus, ele trouxe restauração para a vida de Jó. O final é esse. O final da lição bíblica vai ser esse. O final da história de Jó é de restauração. Passou por um processo muito dolorido
Jó não sabia o que ia acontecer ao final com ele. Olha que ensinamento nós já podemos extrair, por mais que nós não entramos no detalhe em cada uma das lições bíblicas, mas o que nós podemos discutir e pensar nessa breve apresentação e introdução já nos foi de muita valia. Então, por isso, caso você tenha interesse de se aprofundar e de estudar comigo essas lições bíblicas, peço, acompanhe o Escola Biblicast nas redes sociais. Isso mesmo. Se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que estão precisando de ter acesso ao conhecimento das Escrituras. Inclusive pessoas não cristãs, mas que estão passando por um momento de grande dor e aflição. Compartilhe esse material com elas. Além disso, esse material também é disponibilizado em agregadores de podcast, no formato de podcast. E lá você pode ter um contato via áudio desse conteúdo. É num formato distinto, com edição e com cuidado necessário para que você possa acompanhar. E existe o card aqui ao lado, que consta uma playlist com todas as lições bíblicas desse trimestre. Aguardo você ao desenrolar das lições bíblicas. Espero você. Até mais. Tchau.